Olá, estudantes do Paraná! Vamos mais a uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e hoje veremos mais uma aula do que nós estamos vendo. Antes de vocês fazer as atividades, não deixem de registrar a vossa frequência no Google Classroom, nas atividades obrigatórias. Quem não tem acesso à internet, que leve as atividades no dia da entrega dos alimentos na escola. Bom, hoje vamos lá então. Nesta aula, veremos o que são os princípios éticos e morais nas três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e que compõem a matriz ocidental. Vamos ver de que forma seus valores influenciaram a civilização ocidental. Princípios éticos e valores morais da matriz ocidental. Aqui nós temos, por exemplo, os três símbolos das três religiões monoteístas. O judaísmo, a estrela de Davi, a cruz, que representa o cristianismo, e a estrela com a lua, que representa o islamismo. Então, essas três grandes religiões acreditam na existência de um único Deus. O objetivo desta aula é demonstrar como os princípios éticos e valores morais existentes nas culturas judaicas, cristãs e muçulmanas estão presentes em quase todas as leis e valores presentes nas mais diferentes povos e nações do mundo ocidental. Essas religiões são as maiores do mundo. Então, basicamente, vocês vão entender bem, porque é uma coisa que todo mundo tem, digamos, de noção. Antes de eu começar a falar, basicamente, das religiões, eu tenho que falar de um assunto que elas influenciaram de uma forma a cultura ocidental. Então, valores e princípios morais ocidentais. O homem é, por natureza, um animal social. Isso já dizia o filósofo Aristóteles. Bom? Para viver em sociedade e praticar o bem comum, são necessárias leis e costumes. Os costumes são a própria moral. O ser humano, por ser racional, é capaz de criar uma moral para possibilitar a vida em sociedade. Os costumes morais existentes no interior de cada sociedade são conjuntos de valores que especificam o que tem que responder questões como o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, ou seja, valores morais são códigos de conduta que ditam como cada indivíduo deve agir no interior daquela sociedade. Então, são regras que as pessoas têm que seguir para que essa sociedade se torne organizada e que todo mundo se respeite. O código de conduta, composto pelos valores morais, pode ser construído e consolidado no interior de cada sociedade e é variável, pode mudar e ser totalmente diferente em outra sociedade. Os costumes podem ser diferenciados em comunidades e regiões do país. Exemplo, uma comunidade de um vilarejo no interior tem regras morais diferentes que um bairro de uma cidade grande. Então, cada sociedade vai se comportar de uma forma diferente. Pode ser que seja errado para uma, mas para outra pode ser certo a tal regra ou a tal conduta. Outro exemplo de valores e costumes morais. O sul do Brasil tem costumes diferentes que o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. Então, cada cultura dentro do mesmo país pode ter diferenças, O gaúcho é diferente do paulista, Diferente do carioca, O Brasil tem um costume moral diferente do Japão ou da Europa. Então, aqui nós temos práticas, tradições diferentes que os das culturas mais antigas, Os nativos sul-americanos, indígenas, têm um costume diferente dos europeus e seus colonizadores. Isso a gente pode ver na história, Onde na história você tinha uma cultura diferente dos povos nativos, que não eram, digamos assim, civilizados como eram os europeus em avanços tecnológicos, mas eles tinham uma cultura de conhecimento milenar e sabedorias milenares. Se não houvesse costumes e nem códigos morais, aí, se não houvesse costume e nem moralidade, cairíamos numa barbárie, uma guerra de todos contra todos, ou seja, haveria muita violência entre as pessoas, Ninguém se respeitaria. Cabe, porém, a cada indivíduo e a cada comunidade julgar se os costumes e os valores morais vigentes em seu meio e em seu tempo são os melhores e mais adequados para o funcionamento social, sem deixar de respeitar a individualidade e os direitos dos seres que compartilham a vida em conjunto naquele lugar. Então, você precisa ter uma relação de respeito pelas individualidades e pela diversidade que existe dentro de uma sociedade que pode ser diferente uma da outra. Vamos então agora às atividades deste conteúdo dessa parte da aula. Com relação ao código de conduta, é correto afirmar, letra A,
pode ser construído no interior de cada sociedade? Letra B, são variáveis, podem mudar dependendo da sociedade. Letra C, valores morais e códigos de conduta são a mesma coisa? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula. Então, estudantes, vocês responderam as questões lá, anotaram no caderno, escreveram os enunciados, as respostas. Vamos lá, então, qual que é a resposta correta que vocês colocaram lá? Vamos ler de novo a questão. Com relação aos códigos de conduta, é correto afirmar, letra A, podem ser construídos no interior de cada sociedade? Letra B, são variáveis, podem mudar dependendo da sociedade? Ou letra C, valores morais e códigos de conduta são a mesma coisa? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam? É a letra D, todas as alternativas estão corretas, porque tanto a A, a B ou a C estão corretas, né? Podem ser construídos no interior de cada sociedade os códigos de conduta. São variáveis, podem mudar dependendo da sociedade ou do seu tempo também, elas também mudam. E os valores morais e códigos de conduta são a mesma coisa. Princípios éticos do judaísmo. Então agora nós vamos entrar basicamente, né, naquilo que está relacionado às religiões. E a primeira delas, no sentido do monoteísmo, vai ser o judaísmo. Tá? Princípios éticos do judaísmo. A grande contribuição do judaísmo é a concepção de Deus. As religiões dos romanos e dos gregos ou dos sírios tinham deuses que podiam ser imorais e diferentes com a humanidade. O judaísmo mostra um Deus justo, que prega o amor e a bondade.
Diferente das religiões asiáticas, o judaísmo afirma que o material é bom e é parte inata do homem, que há de desfrutar tanto o material como o imaterial. Então, toda a influência que nós temos hoje, tá? Da ideia de sermos capitalistas, materialistas, tá? Vem de uma tradição judaica de dizer que o material é bom da mesma forma que o espiritual. Deus dá ao homem o poder sobre a natureza. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher. Sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei e subjugai a terra. Exerçam domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o ser vivente que se move sobre a terra. Nesse sentido, nesta passagem do texto sagrado, você vê que Deus dá ao homem o poder de ele dominar tudo que existe na natureza. Então já é um processo de matéria, né? De dominar todos os seres vivos que estão presentes nesse meio. A visão materialista, que caracteriza a civilização ocidental, pode ter suas origens nesta visão contribuída pelo judaísmo, baseada na supremacia do homem sobre os animais e toda a natureza. A moralidade também foi fundamentada na visão judaica. Na Bíblia hebraica dos judeus, a Torá, que contém 613 mandamentos, segundo experientes rabinos, os mais importantes são os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que a gente já conhece. Tá? Os princípios éticos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ditados por Moisés, foram incorporados tanto no cristianismo como no islamismo. Então, tanto a religião do judaísmo quanto a religião do cristianismo e do islamismo adotaram esses princípios dos 10 mandamentos dentro das suas regras religiosas. Daí podemos entender a importância desses 10 princípios éticos que moldaram de forma importantíssima quase todo o mundo ocidental e islâmico. Esses mandamentos são a base ética de gerações da Europa, da América, parte da Ásia e da África. Praticamente o mundo inteiro, né, conhece, de fato, esses 10 mandamentos. Mas eu vou colocar para vocês aqui somente alguns que estão relacionados dentro de um contexto ético-social. No Êxodo 21, como no Deuteronômio 5, 1, 21, encontramos referência aos 10 mandamentos. Não matarás, não tirarás a vida de ninguém. Não cometerás adultério, não trairás a pessoa. Não furtarás, não roubarás a pessoa. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não terás ciúme pelas coisas que o outro tem. Ou seja, esses são os mandamentos ditados por Moisés, nessa figura, né, que trouxe lá a tábua da lei do Monte Sinai, para que a população pudesse seguir essas regras que estavam ali colocadas. Para os judeus, a violência é um dos maiores problemas da sociedade. Conhecer e controlar as causas da violência será fundamental. Das espadas forjarão arados. De lanças, foices, não alçará a espada contra o povo. Não se adestrarão para a guerra. Isaías 2:4. O judaísmo é regido por regras morais e éticas, bem amplas e definidas, transmitidas através da Torá, que abrangem todas as áreas da vida. Então aqui você tem uma referência, né, do livro de Isaías, onde ele coloca exatamente a questão de que todas as armas da guerra do povo hebreu tem que ser transformado em armas para trabalho, ou seja, para que as pessoas possam viver dignamente dentro daquela sociedade. Para ser um judeu ou ser um religioso, o homem precisa, antes de mais nada, ser ético. Esta é a marca que deve reger o comportamento de qualquer judeu em todos os campos, tanto nos relacionamentos interpessoais, dele com outros seres humanos, quanto dele em relação a Deus. Então aqui nós temos a figura de um judeu em Israel, né, que leva à ideia do comportamento entre a sociedade em que ele está inserido. Vamos então agora às atividades desta parte da aula. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão. A grande contribuição do judaísmo é a concepção de Deus, pois, diferente das outras religiões, o Deus judeu prega o amor e a bondade.
Segunda alternativa. O judaísmo afirma que o material é bom e é parte inata do homem e que ele pode desfrutar tanto material como imaterial. Terceira questão. O mais importante código moral dos judeus são os 10 mandamentos? Última questão. Os 10 mandamentos só são seguidos pelos judeus. Cristãos e muçulmanos não seguem esses mandamentos. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões que lá colocaram no caderno, escreveram um enunciado lá como tinha que ser feito, verdadeiro e falso? Vamos lá, então vamos ver quais são as questões corretas e quais são as falsas, tá bom? Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão. A grande contribuição do judaísmo é a concepção de Deus, pois, diferentes das outras religiões, o Deus judeu prega o amor e a bondade. Será que está certa essa questão? Vamos na segunda. O judaísmo afirma que o material é bom e é parte inata. A palavra inata representa que já nasce com você, bom? Isso que vocês queriam saber. Do homem. E que ele pode desfrutar tanto do material como o imaterial. Terceira questão. O mais importante código moral dos judeus são os 10 mandamentos. Última questão. Os 10 mandamentos só são seguidos pelos judeus, cristãos e muçulmanos não seguem esses mandamentos. Qual é a resposta correta? A última que era falsa. As outras todas elas são verdadeiras. Por quê? Os 10 mandamentos só são seguidos pelos judeus. Cristãos e muçulmanos não seguem esses mandamentos. Está errado? Porque os cristãos e muçulmanos também seguem esses mandamentos. Tá? Como eu tinha falado na aula, na explicação anterior. Vamos continuar a aula. Princípios éticos do cristianismo, católicos e evangélicos. Diferentemente de outras religiões da antiguidade, que eram nacionais e políticas, o cristianismo nasce como uma religião de indivíduos que não se definem por seu pertencimento a uma nação ou a um estado, mas por sua fé em um único Deus. Em outras palavras, nas demais religiões antigas, a divindade se relacionava com a comunidade organizada. O Deus cristão relaciona-se com o indivíduo que nele crê. Ou seja, naquelas sociedades antigas, como dos romanos e dos gregos, né, havia uma questão política em relação à ideia de que os deuses podiam organizar a sociedade dos homens, né? Os judeus também tinham a ideia do código moral, em que, por exemplo, Deus determina o que cada judeu tem que seguir, cada judeu tem que ser organizado. Já o cristianismo é uma questão de Deus com o indivíduo. Ele tem que saber interpretar, ele tem que saber entender que existe o outro indivíduo ao seu lado. Eu já vou explicar como que, de certa forma, é isso. O Sermão da Montanha, né, que é um dos principais princípios éticos ditos por Jesus lá aos judeus que estavam naquela época. O Sermão da Montanha. As diversas parábolas relativas ao reino de Deus deixa claro que Jesus não considerava sob uma luz política, diferente de muitos judeus da época. Ele estava expressando algo totalmente distinto do que era normal em sua época. São características do Sermão da Montanha, sua rigorosa exigência ética e a insistência básica na caridade, em oposição a todos os mandamentos e a todas as interdições tão típicas do judaísmo daquela época. Jesus insistia num amor incondicional a Deus e ao próximo. Isso não significa que deixou de lado os 10 mandamentos. Pelo contrário, ampliou sua validade, ou seja, não é suficiente amar o próximo, você deve amar até mesmo os seus inimigos. Então, ali, ele coloca que ele abre esse princípio ético para uma sociedade bem mais ampla do que o dos judeus. Ou seja, você tem que amar até os romanos, que são os inimigos dos judeus. Por quê? Porque você tem que respeitar o outro, que também é um ser humano. Então, ali ele coloca como uma questão universal. Ele amplia para todas as pessoas o direito de amar. Tá? Ouvistes o que foi dito, como diz Jesus, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, antes, aquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda. E aquele que te pleitar contigo para tomar-lhe a túnica, deixe também a veste. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe com ele 2. Dá o que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Mateus 5, 38 e 42. Muitos a acharam difícil
engolir essas e outras palavras do Sermão da Montanha. Será que na vida prática é possível seguir as exigências éticas do Sermão da Montanha? E se não for, como devemos interpretá-lo? Então ali ele coloca que o homem não tem que ser violento. Ele tem que ser uma pessoa que, se ele for violentado por alguém, ele tem que deixar, ou seja, não revidar, não, digamos, dar, digamos, o troco. Ou seja, você tem que, se quiser prejudicar você tem que saber perdoar a pessoa, porque Deus vai perdoar a pessoa por aquilo que ela fez. Ela tem que tomar consciência do que fez errado. Então, isso que Jesus coloca nessa passagem da Bíblia. Tá? Em todas as pregações de Jesus, a caridade é proclamada como um mandamento-chave. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Repetidas vezes se enfatiza que a caridade não deve ser expressa apenas àquele de quem se gosta, as pessoas da própria comunidade ou aqueles que se encontram em dificuldades sem ter culpa por isso. Todas as pessoas devem receber amor, mesmo as que, segundo a opinião comum, merecem a dureza de seu destino. Como já foi mencionado, Jesus chega a dizer que devemos amar nossos inimigos. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo é a palavra-chave do cristianismo, que é basicamente o mandamento que contém os outros 10, de que você tem que respeitar o próximo para aprender a respeitar a Deus. Então, aí ele coloca esse sentido no princípio do cristianismo, aí, de que amar nossos inimigos é uma questão muito difícil. Então, é muito difícil ser cristão. Ó. Então, vamos agora ao quiz, né? Mais uma parte das atividades relacionadas a essa parte do conteúdo. Com relação ao cristianismo, é correto afirmar: letra A, o cristianismo era uma religião política em que Jesus queria instituir seu reino divino sobre os judeus? Letra B, nas diversas parábolas, Jesus deixa claro que veio para reinar e governar com sua política de poder? Letra C, Jesus deixa de lado os 10 mandamentos, institui o Sermão da Montanha como novo? Letra D, Jesus ampliou os 10 mandamentos, dizendo que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões lá, copiaram no caderno, fizeram certinho? Vamos ver qual que é a questão correta? Questão 3. Com relação ao cristianismo, é correto afirmar: letra A, o cristianismo era uma religião política em que Jesus queria instituir seu reino divino sobre os judeus? Questão letra B. Nas diversas parábolas, Jesus deixa claro que veio para reinar e governar com sua política de poder? Letra C. Jesus deixa de lado os 10 mandamentos, institui o Sermão da Montanha como um novo? Ou letra D. Jesus ampliou os 10 mandamentos, dizendo que devemos amar até mesmo os nossos inimigos? Qual foi a questão que vocês responderam? Era a letra D. Jesus ampliou os 10 mandamentos, dizendo que devemos amar até mesmo os inimigos. Porque ele não coloca, de fato, uma questão política. Tá? Jesus não veio por uma questão política, como eu falei. Ele veio para que as pessoas tomassem consciência daquilo que elas estavam fazendo em sociedade, violentando o próximo, desrespeitando as pessoas que eram mais simples, né? E valorizando só uma questão de orgulho, de ignorância, de individualidade. Tá? Quarta questão. Na frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa: letra A, amarás somente as pessoas de sua família? Letra B, amarás somente os amigos próximos e a família? Letra C, amarás os amigos, familiares e até os inimigos? Ou letra D, nenhuma das alternativas está correta? Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões, copiaram no caderno lá certinho, fizeram lá? Vamos lá, qual que é a questão correta? Questão 4. A frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa, letra A, amarás somente as pessoas de sua família? Letra B, amarás somente os amigos próximos e a família? Letra C, amará os amigos, familiares e até os inimigos? Ou letra D, nenhuma das alternativas está correta? Qual vocês somente responderam? A letra C, amarás os amigos, familiares e até os inimigos. Então, ele coloca que amar o próximo como a ti mesmo não é só amar os amigos e os familiares. É amar de uma maneira muito mais ampla. É amar até mesmo as pessoas que te querem mal. Tá? Princípios éticos do islamismo. Aqui nós temos a figura de Maomé, o profeta do islamismo. Tá? O Islã teve origem na Arábia e ainda hoje está intimamente relacionado à cultura árabe. Entre outras razões, porque o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, ou o Alcorão, como é escrito também, foi escrito em árabe e é importante no Islã, embora hoje só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. O Islã está amplamente difundido em vastas regiões da África e da Ásia e é praticado por uma 7ª parte da população do mundo, por volta de 15%. Atualmente, é a 2ª maior religião do planeta depois do cristianismo. Então, além do cristianismo, que é bastante conhecido, né, o Islã, né, ou a cultura muçulmana, ela é uma cultura que cresce a cada dia em muitos países do mundo. Então, a religião que mais cresce no mundo é a cultura do muçulmano. Tá? Quais são as principais pilares de obrigações que os muçulmanos devem ter para que possam seguir as suas regras? São essas 5 pilares aqui, né? Obrigações dos 5 pilares do islamismo, que está descrito no livro do Alcorão. O credo, que é a crença, a oração, tá? A caridade, a prática da caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. Eu vou explicar cada um deles para vocês. O credo, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Esse credo é repetido pelos fiéis várias vezes, todos os dias, e proclamado do alto do mirante nas horas da oração. Esse ato de fé se encontra nas paredes das mesquitas. E é a primeira coisa que se deve sussurrar no ouvido de uma criança recém-nascida e a última a se murmurar uma pessoa que está para morrer. O ato de fé é o ponto-chave da religião islâmica. Então, todo muçulmano tem o dever de acreditar na existência de Deus Alá e acreditar que Maomé é o profeta. Tá? A oração. O Islã requer que o fiel diga as suas preces 5 vezes por dia, antes de cada um dos 5 horários fixos para oração. Houve-se o chamado a reza, vindo dos mirantes, que são as torres das mesquitas. Antigamente, um homem denominado muezim fazia o chamado. Hoje, porém, em geral, é uma fita gravada que repete as palavras para oração. Os muçulmanos têm muito essa prática, eles rezam 5 vezes ao dia. Então, eles oram muito para Deus. Tá? Uma coisa que muitos de nós ocidentais não fazemos. A caridade. A caridade é, na verdade, uma taxa ou um imposto formal sobre a riqueza e a propriedade. Está fixada em 1,40, ou seja, 2,5%. Mas as pessoas são incentivadas a dar mais, de acordo com Maomé. Essa taxa deve ser tirada dos ricos e dada aos pobres. Deve dar esmolas apenas aos pobres e destituídos. Aquele que se empenha na administração das esmolas e aquele cujos corações são simpáticos à fé, para a libertação dos escravos e dos devedores, para o avanço da causa de Deus e para os viajantes em necessidade. Então, a caridade é uma prática que é muito forte no islamismo. É como se fosse um dízimo, tá? Que você tem que contribuir para a pessoa que tem necessidade e tirar das pessoas que têm mais, né? E ajudar a redistribuir a renda para que as pessoas possam viver bem. O jejum, o Corão proíbe
os muçulmanos de comer carne de porco, por ser um animal impuro. Proíbe também o álcool. O mês do jejum é o Ramadã, o mês do ano lunar, que é setembro. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, é proibido comer, beber, fumar e namorar. Os viajantes, os doentes, as crianças e as mulheres grávidas ou a que estão amamentando, cumprem o jejum em outra data posterior. À noite, essas proibições são suspensas. Assim, em diversos lugares da vida noturna é animada, a boa comida e bebida. Já outros vão à mesquita para orar. Então, os mais religiosos cumprem a regra até mesmo à noite. Já os que têm uma prática da religião de uma forma mais livre, só fazem o jejum durante o dia, porque durante a noite eles podem aproveitar aquilo que eles não aproveitaram durante o dia, porque eles contam o dia em questão do nascer ao pôr do sol. A noite não é contado como dia para o muçulmano. A peregrinação a Meca, todo muçulmano adulto que dispõe de meios para realizar uma peregrinação. Peregrinação é uma viagem que ele tem que fazer uma vez na vida à cidade sagrada. Deve fazê-lo uma vez na vida. Ali se encontra o santuário sagrado mais antigo do Islã, a Kaaba. Trata-se de um edifício quadrado coberto por um pano negro. Num canto da Kaaba fica uma pedra negra incrustada na parede. Essa pedra tem um enorme significado simbólico, né? Dizem que essa pedra foi enviada por Deus, né? É um meteorito que caiu e que as pessoas acreditam que essa pedra pode um dia curar a humanidade. Vamos então agora ao quiz. Com relação ao islamismo, é correto afirmar, letra A, o islamismo teve origem na China e hoje está espalhado por todo o mundo. Letra B, o Corão, ou Alcorão, foi escrito em japonês e depois traduzido para o resto do mundo. Letra C, atualmente a religião do islamismo é a maior do planeta, tendo mais adeptos que o cristianismo. Ou letra D, uma das principais obrigações dos muçulmanos islamitas é o jejum no mês de setembro. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam a questão? Qual é a resposta correta? Letra D. Uma das principais obrigações dos muçulmanos islamitas é o jejum no mês de setembro. Essa era a resposta correta. Nesta aula, aprendemos que são valores e princípios éticos e morais das religiões monoteístas de matriz ocidental, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, bem como esses preceitos influenciaram a cultura de quase todos os países do mundo ocidental. Então, esses valores que eu acabei de falar, são valores que estão em todas as legislações do mundo, tanto do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Então, eles adaptaram-se na política, né, depois que as religiões foram fundamentadas, e assim se criou essa cultura que nós hoje conhecemos como cultura do mundo ocidental. Eu agradeço a todos pela aula, tá? Tenham uma ótima semana e até breve.